Está no ar o Panorama Notícias desta segunda-feira, 27 de novembro. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Menino de 9 anos morre atropelado por carro conduzido por homem bêbado. Violência contra as mulheres. Os números são alarmantes. Vereador entra com pedido ao Ministério Público. Ele quer eleições para diretores de escolas municipais. Congresso reuniu jovens empreendedores de vários países em Balneário Camboriú. E ainda, hoje é dia de Fala Povo. Nós voltamos após 40 dias ao bairro Várzea do Ranchinho. Sejam bem-vindos. O navio MSC Preciosa está na cidade desde o começo da manhã de hoje, cumprindo a segunda escala das 20 programadas para a temporada 2017-2018. O MSC Preciosa esteve na cidade semana passada e agora retornou com 3.986 passageiros e 1.290 tripulantes. Dessa vez, além dos brasileiros, o navio trouxe passageiros da Argentina, Chile, Itália, Portugal, Espanha, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai, que no final do dia vão embora. É isso aí. Olha só, um congresso reuniu jovens empreendedores de vários países em Balneário Camboriú. E Carlos Maganin traz os detalhes. Um mundo de conexões. Assim foi definido o 23º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores. O evento voltado ao associativismo jovem, com troca de conhecimentos, experiências e geração de negócios. Mais de 500 empreendedores estiveram reunidos em Balneário Camboriú para discutir políticas públicas para o fortalecimento dos empreendedores. O evento é promovido pelo Conselho Estadual de Jovens Empreendedores. Esse evento é importantíssimo, importantíssimo. Nós temos aqui jovens lideranças empresariais de todo o estado de Santa Catarina, jovens lideranças de todo o Brasil, que fazem parte da Confederação Nacional, e jovens lideranças globais, membros da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários e da Aliança de Jovens Empreendedores do G20. Todos estão reunidos aqui porque acreditam que juntos, de alguma forma, podem gerar um impacto positivo no mundo. Porque se a gente muda o nosso entorno, todos juntos, em conjunto, a gente acaba gerando um impacto positivo e contribuindo com uma melhora positiva no mundo. O evento é voltado para jovens empreendedores, empresários, investidores, estudantes, líderes, gestores e pessoas com espírito inovador. A Assembleia de Líderes do G20, a Aliança de Jovens Empreendedores do G20, que seria realizada no México em outubro, foi transferida para Balneário Camboriú devido aos terremotos que atingiram o país. Todos os participantes do evento buscam conversar e auxiliar os jovens empreendedores. O foco é basicamente discutir políticas públicas de fomento ao empreendedorismo jovem. A gente acredita que a gente precisa ser mais estimulado em termos de abertura de empresas, né, como abrir uma empresa, como abrir da maneira correta e como fazer com que ela se mantenha ativa. As empresas são a base da economia, a base da geração de empregos, a base da geração de renda. Então, contribuindo com o empreendedorismo, a gente vai estar contribuindo também com o desenvolvimento dos países, dos nossos países. E também manter essa empresa depois de aberta é importante. Exatamente, não adianta abrir e ter um fechamento, ter um índice de falências muito alto. Interessantíssimo esse evento e essa parceria de troca de informações entre vários empreendedores de diversos países. Isso traz divisas e informações para os nossos empreendedores que muitas vezes acabam, como disse ali na matéria, ficando pela metade do caminho. E olha só, esta semana eu fui até o bairro Várzea do Ranchinho para conferir o que mudou por lá após 40 dias da ida da nossa equipe até o local. É o Fala Povo desta semana. Fala Povo! O Fala Povo de hoje voltou aqui à Várzea do Ranchinho para mostrar a situação da Estrada Geral e de outras ruas aqui do bairro. Voltamos a conversar com moradores 40 dias depois que estivemos aqui, mostrando uma situação não muito boa. Vamos ver como está hoje. Após 40 dias que nossa equipe esteve no local, a situação das ruas na Várzea do Ranchinho não mudou quase nada. Salvo uma limpeza que há algumas semanas a Prefeitura vem fazendo nas ruas. As condições gerais do bairro é a mesma. Não tem água encanada em parte do bairro e a solução para alguns moradores é a água de qualidade duvidosa de um poço artesiano aberto às margens da rua.
Outro problema que identificamos ao conversar com moradores é a situação de ilegalidade de alguns lotes que vem sendo discutido na Justiça. A situação aqui é assim, já há vários anos está assim desse jeito, o pessoal não colabora, não faz nada, a prefeita já que teve não fez nada, o novo prefeito agora também não aparece aqui, não dá satisfação para ninguém, pelo menos que eu saiba. E veja bem, esses tubos aí estão aí desde a Páscoa, aí era para ser colocado, não foi colocado. Prometeram de colocar uns tubos nas valas aqui e foram colocar lá em outro terreno de outra pessoa que tem mais terreno aqui, né? Então a prioridade é para quem sempre tem mais coisas. E a gente fica aí, é chuva, entra aqui. Em 2008, quando caiu as casas aqui, eu não ganhei casa porque realmente eu não fui para tal do abrigo. Fiquei aqui na casa de amigo. Então aí eu fiz a casa por conta própria aí, ninguém me ajudou em nada. Não ganhei o tal do salário que ajudaram o pessoal que foi para o abrigo 6 meses aí. Então e aqui tá desse jeito, chove é aquela lameira, né? E poeira direto aí, não passa um caminhão para molhar a rua nem nada. E assim, a gente tá abandonado aqui, né? Olha, eu estou aqui com a Andréia, moradora também há 14 anos da rua Santa Cecília, na Várzea do Ranchinho. Ela já reclamou em outras oportunidades e agora está aqui para falar conosco a respeito da situação do bairro especial dessa rua. O que você tem a nos dizer? Bom, que nesse bairro aqui só vem político em época de campanha mesmo, que o negócio deles é passar patrola para tirar esse buraco que não dura uma semana, já está tudo esburacado de novo, quebra o carro da gente, a gente não aguenta comer poeira. O pessoal aqui, a população, tudo tem rinite, bronquite alérgica, tudo por causa dessa poeira toda, não é feito nada. Agora eles resolveram catar tudo isso daí que vocês estão vendo, essa sujeira toda aí, só que já está aqui na frente da minha casa, já vai fazer uma semana. Ontem eu perguntei ali para o moço que trabalha quando é que ia ser tirado isso daí, ele disse para mim que ontem de tarde, no máximo hoje, só que pelo jeito isso daí vai continuar aí, né? Tá bom que eles estão fazendo alguma coisinha, mas eu acho muito pouco. Eu acho que eles deviam logo passar um asfalto, porque isso aqui é uma estrada geral, essa aqui é a estrada que leva até o presídio e ninguém faz nada, né? A única coisa que eles fazem aqui é molhar, que em época de muito calor, muito pouco. Cada vez que a gente vai na prefeitura reclamar, eles falam pra gente que está sendo comprado esse caminhão, só que a gente não vê. Sim. Passa aqui 1 ou 2 vezes por semana, depois a gente come pó de novo. Essa poeira que eles vêm e abafa aí, que passa essa água, não dá 3 horas a gente está comendo pó de novo. Então, na verdade, eles não estão fazendo nada, eles estão dando um cala-boca para o povo, é só isso que eles estão fazendo. Agora, pelo que eu percebi, nós podemos perceber nas imagens, o movimento é muito grande, intenso aqui, principalmente caminhões. Há algum tempo atrás foi feito um quebra-mola, houve uma confusão aqui também no bairro. Eu te pergunto, vocês já fizeram isso aqui também? Já foi feito um aqui na frente da minha casa. Na época era o Júnior, o secretário de obras. A gente foi lá na prefeitura e ele disse pra gente que a gente não podia fazer isso, porque qualquer acidente que desse na frente da minha casa seriam responsáveis os donos da residência. Que isso não pode em estrada de chão, entendeu? Mas pode buraco e poeira e lama? Pode buraco, pode poeira, pode falta de sinalização, pode esse caminhão todo passando aqui o tempo inteiro na frente da creche. E agora que vocês estão aqui, só que eles descem isso daqui numa velocidade que ninguém aguenta. Aí aqui tem criancinha de 0 a 13 anos, 12 anos. Então é um perigo lascado aqui, ninguém aguenta mais. E o Fala Povo de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, através do nosso WhatsApp, 988061390, e a nossa equipe vai até você. Olha, um corpo com sinais de violência foi encontrado por volta das 15h30 de domingo em um barranco no final da rua Monte Marins, no bairro Conde Vila Verde, que fica em Camboriú. A vítima foi identificada como Gilson de Oliveira Barbosa, de 30 anos. Ele estava com os pés e mãos amarrados e apresentava várias perfurações e cortes pelo corpo. Estava parcialmente carbonizado. Gilson não tinha passagens pela polícia. A PM não soube precisar há quantos dias o assassinato teria ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso. Um menino de 9 anos morre atropelado por carro conduzido por um homem bêbado. Veja este e outros destaques no nosso Giro de Notícias.
Um menino de 9 anos morreu atropelado por um carro conduzido por um motorista bêbado. O fato aconteceu ontem em Balneário Pissarras. O garoto estava brincando de skate quando foi atingido pelo veículo Gol e arrastado por cerca de 50 metros. O motorista prestou socorro à criança. Os bombeiros foram chamados, levaram o menino para o hospital, mas ele não resistiu e faleceu. O condutor do veículo foi levado à delegacia. Foi feito o teste do bafômetro e comprovado embriaguez. Ele confessou que havia bebido cerca de 8 latas de cerveja. O condutor foi preso e deve responder por homicídio doloso por ter assumido o risco de matar. Ontem à tarde, a Guarda Municipal foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de agressão. Ao chegarem ao local, na 6ª Avenida, a solicitante informou ser proprietária de uma residência, que estava alugada para um homem de 29 anos e a mãe dele, de 60. Ela falou que vem recebendo ameaças de morte e tentativa de agressão por parte dos inquilinos. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram encontrados. No final da tarde, os dois retornaram para casa e novamente ameaçaram a mulher. Os guardas então foram chamados e encontraram com eles uma faca e um punhal. Ambos foram levados para a delegacia. Já na manhã de ontem, a Guarda Municipal atendeu uma ocorrência na rua 2700. Uma mulher teria sido agredida pelo marido. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram a mulher de 24 anos chorando e com diversas marcas pelo corpo, resultado de chutes e pancadas desferidos pelo marido. Em buscas, o homem foi localizado na rua 3110. O marido de 29 anos foi abordado e encaminhado à delegacia de polícia. Henrique Jorge Ribeiro de Souza, de 34 anos, foi baleado no peito durante troca de tiros com bandidos. Segundo informações, eles chegaram armados a este atacadista, onde Henrique era vigilante. Houve troca de tiros, Henrique foi alvejado e acabou morrendo na hora. Ele deixa a esposa e 2 filhas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Um bitrem carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai foi flagrado em Ponte Serrada. Aproximadamente 450 mil maços de cigarros foram apreendidos. A mercadoria estava nesta carreta, que foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o condutor, de 27 anos, o destino seria o Rio Grande do Sul. A carga está avaliada em mais de 2 milhões de reais. Somente neste ano, em Santa Catarina, já foram apreendidos 13 milhões de maços de cigarros contrabandeados. A seguir, vereador entra com ação no Ministério Público, solicitando realização de eleições para diretores das escolas municipais. E ainda a violência contra as mulheres. Os números são alarmantes. É no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Panorama Notícias. E o vereador Nilson Probst entra com solicitação junto ao Ministério Público para a realização de eleições para diretores das escolas do município. E Carlos Maganin traz as informações. Dia 1º de dezembro está na lei municipal, precisa haver eleições para diretores das escolas municipais. Até então, não se tem informação. O que se sabe que há algumas situações de encaminhamentos ao Ministério Público para que não haja essa eleição. E eu converso agora com o vereador Nilson Probst, ele que encaminhou um ofício ao Ministério Público pedindo para que a lei se cumpra. É isso, vereador? É verdade. Foi aprovada no ano passado uma lei municipal que determina que exista eleição para as diretoras das escolas municipais em Balneário Camboriú. Essa lei está em vigor, né? Houve um recurso por parte de 6 comissionados da Prefeitura, entraram com um pedido junto ao Ministério Público que acabaram perdendo, né? O Ministério Público de Balneário Camboriú não aceitou essas alegações feitas por esses comissionados. Pelo que tenho informações, acabaram recorrendo, né, a Florianópolis, Conselho Superior do Ministério Público. Mas, enquanto isso, né, não for decidido em esferas judiciais, a lei está em vigor, nós precisamos que seja cumprido. Tem várias etapas que ainda não foram cumpridas e a lei está em vigor. Então, por isso, nós encaminhamos ofício ao Ministério Público para que seja cumprida a lei. Então, a solicitação desse ofício é que cumpra a lei. É verdade, nós temos uma lei, né, a lei está em vigor e a lei precisa ser cumprida. E o que diz nessa lei, porque até seria dia 1º de dezembro a eleição, sexta-feira que vem, mas existe um processo antes dessa eleição? É verdade, né? As candidatas a concorrerem à vaga de diretora, elas teriam que passar por um curso, teriam que apresentar várias documentações, enfim, e isso nada foi feito por parte da Secretaria Municipal de Educação, né? Então, não está cumprida a lei, né, não está se cumprindo aquilo que já
já é lei no município e por isso nós encaminhamos o ofício ao Ministério Público para que seja cumprida essa lei que está em vigor. Aguardando a resposta, então, doutor Rosan? Na verdade, nós onde encaminhamos esse ofício, esperamos aí que o Ministério Público tome as devidas providências. E caso demorar, como é que fica a parte do vereador, da Câmara de Vereadores, nesse cumprimento da lei? Na verdade, na próxima semana, durante a sessão, eu irei protocolar um requerimento aos senhores vereadores. Nós, infelizmente, a base de governo é muito maior hoje, nós teremos dificuldade para que seja aprovado, mas se for o caso, até solicitar aí uma CPI no sentido de que o prefeito hoje não está cumprindo a lei que está em vigor. Obrigado pela participação, Nilson. Obrigado, estamos sempre à disposição. Conversamos então com o vereador Nilson Probst a respeito dessa questão. Dia 1º de dezembro é o prazo final para as eleições das diretoras das escolas municipais aqui de Balneário Camboriú e, por enquanto, está tudo no Ministério Público. Carlos Maganin, para o jornalismo da TV Litoral Panorama. A assessoria de imprensa da Prefeitura nos informou que só vai se manifestar, a Secretaria de Educação só vai se manifestar depois que obtiver a resposta do Ministério Público de Florianópolis. Agora sim, é como o vereador Nilson falou, a lei ela está em vigor e a lei diz que 1º de dezembro tem que ter eleições para diretores ou diretoras das escolas municipais. Quer dizer, tem pelo menos 11 meses que essa lei já está em vigor, porque ela foi assinada no final do ano passado e ninguém conseguiu organizar. Na realidade, o que não dá para entender, Ana, e você, telespectador, se você entender diferente, por favor, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, dando a tua opinião. É o seguinte, tem uma lei, certo? Tem que ir um requerimento para a Câmara para pedir que a lei seja cumprida. Eu quero entender o seguinte, a lei, depois que ela é promulgada, ela não tem que ser cumprida? Não cabe punição para o não cumprimento da lei? São as perguntas que eu quero deixar no ar. Quem é que responde em caso de não cumprimento da lei? Alguém tem que responder por isso. Tem uma lei aprovada, promulgada, que está aí, está valendo já há algum tempo. E ninguém toma providências, alguma coisa está errada. É por isso que esse país é do jeito que é, porque se criam as leis e ninguém cumpre. Aí tem sempre um jeitinho na justiça para resolver. Sem contar que essas eleições eram uma ótima opção para o prefeito resolver um problema que tem com o Ministério Público, até a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mais de 100 cargos comissionados foram considerados inconstitucionais pelo Ministério Público, isso já da gestão passada, né? E aí o prefeito atual tem um tempo e faltam poucos meses para se adequar. Inclusive, o cargo de diretor de escola é um desses cargos considerados inconstitucionais. Então, essa eleição viria em boa hora para ele resolver também esse problema. Com toda certeza. Eu acho que é o caminho mais justo para que não haja exatamente isso. Nós temos que levar a educação a sério nesse país. E uma forma de levar a educação a sério é botar na direção pessoas que sejam escolhidas por quem está ali sendo gerido por elas, quem está ali sendo convivendo né, e sendo administrados por ela. Então, isso, não é assim que a gente faz na política? A gente não escolhe, mesmo gostando ou não, o nosso governante? Não é isso? No executivo, no legislativo? Por que não na escola pública? É um caminho. É o que eu entendo, Ana. É isso aí. Olha só, Ana, veja só essa situação. Pelo menos, no mínimo, ela é curiosa. Aconteceu na eleição para a Associação dos Moradores no bairro das Nações. Isso aconteceu neste domingo. Teve um resultado surpreendente, com as duas chapas obtendo os mesmos 707 votos na primeira contagem. Foram feitas 2 recontagens e a chapa 2 apareceu na liderança por um voto, com 708 a 707. Mas este voto a mais não tem correspondência no livro de presenças, onde falta uma assinatura. E durante a contagem e as recontagens, houve, claro, discussões, e a comissão que coordena as eleições decidiu se reunir hoje, às 20 horas, para tomar a decisão se declara vencedora a chapa 2 ou o empate a levará à realização de nova votação popular. Não é isso? Olha só, no bairro Taquaras venceu a chapa 1, tendo para presidente Marcelo Abraham Peixoto e para vice Jair Euflorirzo. Só fazendo aqui um adendo, né? Surgiu um voto assim na segunda recontagem. Que coisa doida. 707, 2 vezes estava empatado. Aí na terceira vez surgiu e não está nem registrado no livro.
Alguém faz mágica lá nessas eleições, né? No papel sempre tem mágica, né? Há muitos anos é assim, viu, Ana? Olha só, vamos dar o resultado dos outros 4 bairros que formam o segundo bloco de eleições. Apenas uma chapa se inscreveu no prazo determinado, portanto, elas foram aclamadas. São os seguintes bairros: Nova Esperança, presidente Ismael da Silva e vice Ezequiel da Silva Vicente. Na Barra, o presidente Ivo Januário Reis Júnior e vice Josemir Reis. Em Estaleirinho, o presidente Marcos César de Almeida e vice Cleberto Francisco Marcelino. E região da 4ª Avenida, presidente Nay Ferneri e vice Wagner Adilson Rogal. Olha só, acompanhe agora essa matéria porque ela é impressionante. No giro nós mostramos uma situação e os números alarmantes sobre a violência contra a mulher foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Só para ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, quase 19 mil mulheres sofreram algum tipo de agressão. Isso contando somente as que apresentaram denúncia. Porém, infelizmente, ainda há muitos casos que, por medo, o caso nem é registrado. Na verdade, a gente tem muito medo, né? Medo das consequências, como tinha filho, da questão de repente, tirar minha filha de mim. Maria viveu 6 anos casada com o ex-marido dela. Neste período, ela alega que sofreu vários tipos de agressões, desde psicológicas e físicas. Foram inúmeras vezes em que Maria levou socos, chutes, tapas e empurrões. Infelizmente, a história da Maria é mais comum do que se imagina. Somente em Santa Catarina, considerados apenas os 9 primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 18 mil casos de agressões. Em média, são 67 casos por dia, entre estupros, tentativas de estupro, lesões corporais, tentativa de homicídio e feminicídio. Os números alarmantes têm provocado preocupação entre as autoridades. A lei, ela é aplicada, é uma lei que é bem aplicada, inclusive, quando a pessoa vai lá reclamar, só que, na verdade, precisa criar políticas públicas, porque o Estado precisa dar segurança para essa mulher que vai lá reclamar, tira o marido de casa, né, e dar segurança para que ele não volte, ou que ela tenha que sair de casa e uma casa de passagem, coisas desse tipo, assim, que o governo, que o Estado precisa dar proteção. No caso de Maria, o que a motivou a largar o agressor foram as pessoas ao redor, que, ao saberem do caso, a deixaram segura sobre as leis. A gente, quando é mãe, a gente tem a justiça a nosso favor, que jamais vai tirar um filho da gente, a não ser que a gente tenha motivos para isso, né? Então, quando eu tive a segurança de que jamais tiraria minha filha de mim, eu consegui me libertar com as pessoas que estavam ao meu redor me ajudando. Outra questão se refere ainda à educação dos homens, no sentido de terem conhecimento das consequências dos seus atos. A gente fala muito para a mulher, é claro, ela tem que se prevenir, ela tem os direitos dela, ela tem que buscar o direito dela, é isso que a gente fala, né? Mas a gente dizer para o homem que ele não pode fazer isso, eu não vi até agora nenhuma palestra, nada que pudesse fomentar isso. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma agora, chamar o homem à responsabilidade, fazer palestra, fazer seminário, fazer movimentos, né, para que o homem, né, não cometa esse tipo de violência. 8 anos depois da separação, Maria hoje tem nova vida e tenta, através do testemunho dela, ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que ela enfrentou anos atrás. E ela faz questão de alertar as mulheres que têm medo de denunciar casos de agressão. Para você não ter medo que a justiça sempre é a teu favor, quando você denuncia o agressor, você tem a segurança de que vai ter muita gente cuidando e olhando por você. Então não tenha medo, você sabe que a partir do momento que você faz a denúncia, você se liberta. No sábado, né, gente, dia 25, foi o Dia Mundial da Não Violência contra a Mulher. Diversos eventos pelo mundo inteiro foram realizados nessa busca pela conscientização. Mas é igual a doutora Juscelia está falando, a gente estava comentando aqui, existem as políticas públicas para as mulheres e tal, a coisa está evoluindo agora com abrigos, mas quando você acolhe essa mulher, e o agressor? Qual é o tratamento que ele tem? Qual é a punição que ele tem? Nenhuma, normalmente. E aí ele continua, ele vai fazer com a próxima, ou até com a mesma, né, Lacerda? Com certeza. Infelizmente é assim. Cabe uma campanha de conscientização, né? Para os homens, é isso aí mesmo. Está na hora de falar de esporte, Ednei. Boa tarde.
Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, Ana. Hoje vamos falar a respeito do Campeonato Brasileiro, da Série A e B. Na Série B encerrou no último final de semana com o América campeão. E na Série A, tanto o Avaí quanto a equipe da Chapecoense venceram. E ainda mantém vivas as chances tanto de Libertadores quanto de fugir da zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes no Panorama Esportivo. Isso aí, ó. Continue conosco, depois tem Panorama Geral, muito mais com o Jupavan. O Panorama Notícias volta amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia. Contamos com você. Um abraço, tchau, tchau, até amanhã.